do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pensando sobre a vida consagrada e nessa perspectiva da vida consagrada, nós queremos tomar como tema a fidelidade dentro do documento Alegrai-vos. É uma carta circular da Congregação para os religiosos da Vida Apostólica, quando no evento do Ano da Vida Consagrada, o Papa Francisco lançou esta carta circular e esse tema realmente da alegria vinculada à vida consagrada. E nesse processo nós queremos pensar qual a relação da fidelidade com a alegria e até pensar qual o peso da alegria na fidelidade. Porque às vezes a impressão que temos é que separamos uma coisa da outra, né? Então, a alegria, ela brota da fidelidade e, por consequência, a fidelidade, ela vai proporcionar uma base para que a alegria aconteça, né? O objetivo dessa carta circular era refletir sobre o tempo de graça que nos é dado viver, sobre o especial convite então do Papa Francisco, esse ano da graça que foi o ano da vida consagrada, e aí repensar e pensar esta vida consagrada. Dentro das limitações humanas, nas preocupações do dia a dia, os consagrados e as consagradas vivem a fidelidade. Dão razão à alegria que vivem, converte-se em testemunho luminoso anúncio eficaz. Então vamos lá. Então, viver a fidelidade. Depois já nós vamos entrar para entender o que é fidelidade na Sagrada Escritura, porque pensar uma base teológica para a vida consagrada sem pensar naquilo que é a alma da teologia, que é a Sagrada Escritura, se torna impensável. Por quê? Porque a nossa fidelidade deve ser uma fidelidade que brota da nossa vocação batismal, do nosso sacerdócio batismal, da nossa entrega batismal. Então não deve ser uma fidelidade nem mercenária, uma fidelidade que nós temos porque vamos conseguir alguma coisa, e nem uma fidelidade de servo, escrava, mas a nossa fidelidade é fidelidade de filhos. Filhos que nós sabemos que o Pai, por o seu Filho Jesus Cristo no Espírito, nos chama a viver mais perto, a viver mais uma entrega mais de raiz, uma entrega, quando a gente fala radical, uma entrega mais de raiz. Então nós entendemos isto para a nossa vida, a nossa história. Então o primeiro ponto a se pensar e o questionamento a fazer é que tipo de conceito de fidelidade que nós temos. Se nós temos uma fidelidade como se estivéssemos num exército, se estivéssemos na caserna, então nós precisamos repensar porque não está tendo por base a nossa vocação batismal, a nossa consagração batismal como base da nossa consagração de vida consagrada. Então, a base que está tendo aí é uma base muito mais humana, um vínculo humano, né? Quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs? Jesus vai falar aquele que faz a vontade do Pai. Então, o nosso vínculo uns com os outros e o nosso vínculo com o próprio Deus é fazer a vontade dele. Então, nós viemos e saímos da nossa casa exatamente para uma entrega maior. Agora, essa entrega tem que ser feita na fidelidade, mas uma fidelidade que é fidelidade de irmãos, fidelidade de filhos e, por que não, fidelidade de pais e mães. Então é uma fidelidade da família de Jesus, não é uma fidelidade canina, uma fidelidade de escravo, uma fidelidade de caserna, mas é uma fidelidade da família do Senhor. Por isso que o Papa pode dizer, dão razão da alegria que vivem, tá? Por quê?
Nós vivemos nessa consagração 24 horas por dia. Então, aquele que é soldado, aquele que é sargento, aquele que faz parte ali do exército, ele volta para a casa dele. Agora, no nosso caso, a nossa fidelidade de família, então nós estamos sempre 24 horas dentro da nossa própria casa. Então, essa fidelidade tem que dar essa alegria de viver em família, porque senão perde o sentido desse próprio processo de entrega de ser irmão, irmã de Jesus. E se ele prometeu que vai ter 100 vezes mais, e com perseguição e a vida eterna, mas é dentro desse processo que nós nos entregamos em vista da vida eterna, em vista do reino de Deus, do reino dos céus, na linguagem matiana. Outro ponto dessa fidelidade: converte-se em testemunho luminoso. Por quê? Porque, como os apóstolos que foram chamados para estar mais perto, eles são discípulos e se tornam enviados. Quando são enviados, conforme Lucas 10, vão de 2 em 2. Então é sempre em comunidade. Então, neste processo desse envio, dessa entrega, é em família, e aí sim pode dar testemunho. Porque senão o nosso testemunho vai ser prejudicado, porque vai ser apenas uma casca. Vão olhar a indumentária, vão olhar aquilo que nós temos de fora, ou até o modo como nós nos portamos de forma artificial, mas não vai ser aquilo de vínculo, de união, de entrega, tá? Anúncio eficaz, porque óbvio, se eu faço parte da família de Jesus, conforme também vai estar em Lucas 10, quem vos ouve, me ouve. Então, se a comunidade, como as mãos do oleiro, as mãos do próprio Pai, que pelo Espírito e pelo Filho, pela palavra encarnada, vai nos moldando no relacionamento com os irmãos, no relacionamento com as pessoas e no relacionamento, obviamente, com o próprio Deus, então aí nós vamos tendo um anúncio eficaz, porque esse anúncio não vai ser somente um anúncio propagandístico, mas vai brotar da nossa própria experiência. E como diz a Sagrada Escritura também, nós vamos ser aquele escriba que tira do tesouro do seu coração coisas novas e velhas. Então, nós vamos tirar desse tesouro, porque esse tesouro, que é o nosso próprio coração, vai estar imerso em Deus. Somos vasos de barro, mas temos esse tesouro, e aí sim nós vamos poder partilhar, tá? Companhia e proximidade para os milhares de homens e mulheres do nosso tempo que procuram a igreja como casa paterna. Como se nós não podemos vivermos essa fidelidade dentro de uma casa, e quando falamos casa, como Beit no hebraico, que não é a casa física, mas é a casa que é a própria família. Se nós não vivermos isto, como que nós vamos anunciar, né? Como que nós vamos ter companhia e proximidade de homens e mulheres? Então, as nossas casas, vivendo nessa fidelidade, vai se tornar casa de proximidade do outro. Casa de proximidade do outro. Então, vai ter problemas, vão acontecer problemas, então nós vamos saber como gerir esses problemas para verdadeiramente propiciar aos outros uma maior proximidade do próprio Deus. Então, se a regra de São Bento vai falar que é uma casa do serviço do Senhor, é uma oficina, é uma escola do serviço do Senhor, o mosteiro, então nossas casas deveriam ser uma casa desse serviço do Senhor, uma oficina, uma escola de serviço do Senhor, porém nessa fidelidade, nessa alegria, né? Nessa fidelidade, nessa alegria, tá? Fidelidade na Sagrada Escritura.
Então, a gente vai falar muito de fidelidade, mas o que seria fidelidade? No hebraico, emuná, firmeza, fidelidade, estabilidade, como em Deuteronômio 32:4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Então, primeiro ponto, fidelidade à Sagrada Escritura é o próprio Deus é fiel. Então, Ele é o fiel. E se nós podemos ser fiéis, somos fiéis nele, tá? Então, um erro que nós podemos cair é achar que a fidelidade brota de nós. Fidelidade é graça de Deus. E essa palavra emuná, como também no Salmo 146, esse Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é eterna. O contrato disso é emet, né? Firmeza, fidelidade e verdade, né? Certeza, credibilidade, estabilidade e constância. Para a Sagrada Escritura, no hebraico, fé, que é a entrega humana, que nós vamos ver agora, a fidelidade do próprio Deus e nossa para com relação a Ele, e a verdade é a mesma palavra. É desse emet, desse emuná, que vai dar a nossa palavra amém, tá? Então, estar em Deus é ter por sustentáculo o próprio Deus, tá? E aí sim nós vivemos a fidelidade. Mas sabendo isso, primeiro, a fidelidade vem de Deus. Segundo, nós vamos viver essa fidelidade. E essa fidelidade é firmeza, sustentáculo, é verdade, é veracidade e é fé. E é fé. Então, aí sim nós vamos começar a entender aquilo que São Paulo vai dizer no Novo Testamento sobre fé, né? Fé, naturalmente, aí é viver essa fidelidade a Deus, tá? A carta aos Hebreus vai falar, em Hebreus 13, que sem fé, sem essa fidelidade, nós não podemos nunca agradar a Deus. E não é somente um crer qualquer. Essa fé, essa fidelidade, em Hebreus 11 vai trazer os testemunhos disso. Essa fé e essa fidelidade, elas se tornam realmente base para a ação humana, né? Então, uma ação humana sem estar na fidelidade de Deus, ela se torna verdadeiramente vazia e não há sustentáculo de ação humana. E essa ação humana, por mais que faça, vai ser uma ação ativista. Muitas vezes se caem num verdadeiro workaholic, quer dizer, num vício de trabalhar. Mas a pergunta é: eu estou vivendo a fidelidade no serviço que eu estou fazendo? Então, isso daí deve ser verdadeiramente pensado, verdadeiramente visto, para que eu possa ter a minha fidelidade e ela expressa aí no meu serviço. Salmo 115, versículo 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. O grego vai traduzir isso por aletheia, né? Ou aletheia, quer dizer, a verdade, quer dizer, a fidelidade e verdade é para o hebraico a mesma coisa. Então, às vezes, nós caímos também nessa perspectiva da fidelidade, da verdade, em algo muito intelectual. Não é. Essa fidelidade, essa verdade é algo concreto, é algo que eu devo viver e se tornar vida na minha vida, tá? Então, eu não posso ser fiel, falar que eu tenho fé, se eu não vou buscando o sustentáculo da própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. Então, essa não tem como separar uma dimensão da outra, porque nós caímos muitas vezes numa perspectiva de verdade como se fosse algo extremamente intelectual.
É por isso que hoje se fala que muitas vezes nós caímos num verdadeiro neopelagianismo, que quer dizer, Pelágio, esse processo da graça é só acréscimo e tanto faz, eu vou vivendo e se tiver de vez em quando a graça. Não, a graça é fundamental. Sem a graça de Deus na minha vida, eu não vou poder viver a minha consagração. Então, para eu ser fiel e viver a fidelidade, eu preciso da graça de Deus, eu preciso, melhor dizendo, da fidelidade de Deus. Então é na fidelidade de Deus que eu vou viver a minha fidelidade no encontro comigo mesmo, com os irmãos e com o próprio Deus. Uma passagem clássica aí, que depois vai ser retomada por São Paulo, é Abacuque, né? Abacuque capítulo 2, versículo 3 a 4, porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa fé é fidelidade, é emuná, né? Então, da mesma forma que nós falamos da fidelidade de Deus, emuná, emet, quando vai falar aqui é emet, vai falar da fidelidade do homem a Deus. Então, essa fé que é uma entrega, é uma fidelidade da minha parte para com Deus. Então, aí sim, nós começamos a entender o que é fidelidade na vida religiosa. Porque se vida religiosa é viver na radicalidade, o batismo, buscando esse primado do absoluto, buscando a Deus e nos entregando a Ele, e a partir dessa entrega eu vou poder viver a entrega ao meu irmão, à minha irmã, então aí sim eu tenho que viver pela fé. Mas no grego vai falar pistios dizete, que é a partir de. Então eu vou viver a partir desta fidelidade. E não só através dela, mas a partir dela. Então ela se torna o fundamento da minha entrega, da minha vida a Deus. Não adiantaria transformar em 1 Coríntios 13, eu dar meu corpo para ser queimado vivo e aí não seria por causa de Deus, né? Eu não adiantaria eu dar toda a minha vida aos pobres se não for na fidelidade a Deus. Então aí a gente entende a frase Teresinha do Menino Jesus e outros santos: não importa se é um copo d'água, mas qual é o amor que nós colocamos nele. Então vamos trazer para o nosso tema. Não importa se é um copo d'água que eu estou dando, qual é o tamanho da fidelidade que eu estou colocando nele. Então nós precisamos ver a nossa própria vida, até que ponto estamos vivendo essa fidelidade do próprio Deus na nossa vida. A nossa entrega tem que brotar da entrega dele, e nós vivemos a nossa entrega a partir da fidelidade de Deus, e não a partir da nossa própria fidelidade. Ele nos amou primeiro quando éramos pecadores. Então nós temos que aprender a viver a partir desta perspectiva, tá? É isso que São Paulo depois vai pegar essa passagem e vai trabalhar em cima, como também a carta aos Hebreus vai trabalhar em cima. Então é a partir da fé. São Paulo em Romanos vai pegar Abraão como exemplo disso e vai falar: antes de ser circuncidado, ele acreditou, e aí ele foi justificado por essa crença. Então, por essa entrega, por essa fé, por essa viver a fidelidade de Deus. Porque lá no capítulo 12 de Gênesis vai dizer o quê? Que Abraão
ele sai da terra, mas sai por mover de Deus dentro dele. Ninguém faz um caminho vocacional de entrega a Deus dando o primeiro passo. Não, o primeiro passo é de Deus. O primeiro passo é dele. A primeira fidelidade é dele. A partir dela eu dou meu primeiro passo. Então o que mostra Gênesis 12 é: o primeiro passo foi dado por Deus. Aí que Abraão sai da tua terra e vai, né? Aí sim ele pode verdadeiramente se entregar, né? O documento no número 2 vai pegar a passagem de Isaías, capítulo 66, 10. Alegrai-vos com Jerusalém, rejubilai com ela, vós todos que amais, regozijai-vos com ela. Na Bíblia do Peregrino vai dizer que é um quadro de restauração, uma cena doméstica. O quadro dessa passagem fica como uma mãe, compara com uma mãe que dá à luz aos filhos, e aí vem os vizinhos, vem os outros filhos, felicitam essa mulher. É uma maravilha esse nascer simultâneo. Por quê? O que acontece? Nós estamos aqui no contexto do exílio, né? E aí saiu do exílio e temos que reconstruir Jerusalém. Então, o terceiro Isaías vai falar: olha como está renascendo esta cidade. Olha o renascimento da nossa mãe, que é Jerusalém. Por isso, na nossa tradução, nós temos: alegrai-vos e rejubilai, regozijai-vos com ela, todos vós que amais. 3 verbos para falar de alegria. 3 verbos para falar de alegria. Samar, regozijai-vos, alegrar, que é alegrar, também exultar, maçom, que também é exultação. Então, a mesma coisa vai no grego, esse regozijo, essa alegria pela nossa mãe. Então, há uma teologia da alegria aí que é preciso nós considerarmos relacionando com a fidelidade. Vamos lembrar que o servo de Mateus 25, da parábola dos talentos, o servo que recebeu um talento, porque o talento é dado de acordo com a capacidade, esse servo foi enterrar esse talento porque ele achava que ele estava sendo fiel, porque ele tinha imagem de que o Senhor colhe onde ele não planta. Ele tinha uma cabeça de fidelidade. Agora, o medo era o sinal claro de que não havia fidelidade nenhuma dentro desse servo. Não havia perspectiva de fidelidade alguma no coração dele. Ele tinha uma visão horrorosa de Deus. E no caso ali do Senhor, obviamente, é uma parábola, uma comparação. Ele vai enterrar. Então, ele achava-se fiel. Então, por isso, a imagem que nós temos que ter não é nem de escravo nem de mercenário, mas é de filhos da família de Deus. Aí vai brotar alegria. Como que um servo que enterra por medo o seu talento vai ser feliz? Ele não tem condição de ser feliz. Ele não tem perspectiva de fidelidade. Então, deste coração não vai brotar uma alegria, porque nunca um escravo pode ser feliz nesse ponto, tá? E, obviamente, essa fidelidade não é a fidelidade de Deus, tá? É uma fidelidade interesseira, ou por medo de sofrer alguma coisa, ou para ganhar alguma coisa. Fidelidade escrava, fidelidade mercenária, tá? O documento segue. Em ambos os capítulos, Isaías 65 e 66, é evocado o passado, por vezes até com imagens cruas.
são um convite a esquecê-lo, porque Deus quer fazer brilhar uma nova luz, uma confiança que curará infidelidades e crueldades sofridas. A maldição, fruto da não observância da aliança, desapareceu, porque Deus quer fazer de Jerusalém um motivo de júbilo e do seu povo uma fonte de alegria, tá? A nossa Jerusalém, que depois vai brotar na Jerusalém celeste do Apocalipse, que é para onde nós caminhamos, mas nós devemos viver aqui. A nossa posição com a nossa Jerusalém, que é a nossa própria vida consagrada, deveria ser Salmo 26, versículo 8: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, e o lugar de tua glória assiste. Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Salmo 122, 6: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Então, nossa vida consagrada como expressão daquilo que a igreja é, o nosso sentimento e a nossa fidelidade deveriam estar imersas nesta alegria da Jerusalém celeste, da Jerusalém que a própria igreja é, tá? Então nós deveríamos ter esta visão da nossa própria vida consagrada e de entrega a Deus, porque é essa alegria da fidelidade na alegria que vai construir e já vai começar a vivência do reino de Deus aqui, né? Saberão por experiência que a resposta de Deus virá, ainda que antes de a súplica ser formulada, como em Isaías 65, 24. Acontecerá então que antes de me invocarem, eu lhes terei respondido. Enquanto ainda estiverem falando, eu já os terei atendido. Quer dizer, o consagrado na fidelidade vai conseguir fazer uma experiência da providência de Deus na própria vida. E a experiência da providência de Deus, obviamente, não é só meios e recursos financeiros, mas é tudo. Então aí, nessa fidelidade, ele vai começar a ler a história sob a perspectiva da providência de Deus na própria vida. Um conjunto de vocábulos intensos: alegrai-vos, exultai, transbordai, também consolação, delícia, abundância, prosperidade, carícias. A relação de fidelidade e de amor tinha falhado, porque Israel foi para o exílio, na leitura do autor bíblico, exatamente, pecou, por isso foi para o exílio. E como que Deus o acolhe? Dessa maneira: caíra na tristeza e na esterilidade, agora o poder e a santidade de Deus tornavam-se a dar sentido de plenitude, de vida e de felicidade. Essas exprimem-se em termos que têm suas raízes nos afetos de todo ser humano e que provocam sensações únicas de ternura e segurança. Dedicado a esse verdadeiro perfil de um Deus que vibra com as entranhas maternas e com intensa emoção contagiante, uma alegria vinda do coração. Então, esses vocábulos todos, como em Isaías 66:14, vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão, como em erva tenra. Então, o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. A experiência do Abá, do Pai que é próximo, do Pai que é o Pai da nossa família religiosa, porque em primeiro lugar, nós fundadores e fundadoras têm que ser expressão da paternidade e da maternidade de Deus. Mas em primeiro lugar, o Senhor da nossa vocação é o próprio Deus. Então é o Pai. E na fidelidade, quando retornamos a Ele, quando nós nos entregamos a Ele, temos que experimentar, através das suas mãos, como diz Santo Irineu, que é a palavra e o Espírito,
e através, obviamente, das mediações que são os nossos irmãos e irmãs, nós temos que experimentar a fidelidade de Deus, que vai ser como um pai que acalenta o seu filho, e essa deve ser a nossa experiência. Então, mas não é. Então, nós devemos pedir a Deus a clareza necessária para trabalhar isso no nosso coração, para evidenciar as raízes, porque que nós não estamos conseguindo viver essa fidelidade. Então, em Oséias 11 vai dizer que Deus nos atrai com laços de humanidade, né? Então, tem que trabalhar um pouco também a dimensão humana dessa fidelidade, porque a graça pressupõe a natureza, para saber que tipo de fidelidade, que tipo de visão de vida religiosa estamos tendo, porque que nós não estamos conseguindo viver na alegria a nossa fidelidade a Deus. Isso é primordial, tá? Porque nós podemos muitas vezes estarmos demolindo interiormente, nos auto-sabotando. Então precisamos pedir o Espírito Santo para até fazer uma revisão de vida da nossa fidelidade, tá? Que se estamos vivendo verdadeiramente essa fidelidade ao próprio Deus. Olha como continua o documento, que a partir de Deus, rosto materno e braço que ergue, da palavra da própria congregação aqui, esse difunde num povo desfigurado por 1000 humilhações. E por isso, com ossos frágeis, uma transformação gratuita, que festivamente se estende a novos céus e nova terra, para que todos os povos conheçam a glória do Senhor, fiel e redentor. Então, a fidelidade de Deus também se expressa por braço forte, mas colo materno. Então, tem que trabalhar essas duas dimensões. Quem trabalha só uma área e não trabalha a outra, vai ter uma visão desequilibrada do próprio Deus, tá? Então, Deus é amor, é poder e justiça. Ele não é mais amor, nem é mais poder e nem mais justiça. O seu poder vai fluir em amor, e esse amor é plenamente justo. Então, ele é pai do filho pródigo, tá? Que no retrato de Rembrandt, como Henri Nouwen vai trabalhar na volta do filho pródigo, é a mão do pai que abraça, e a mão também, tanto numa característica masculina e feminina, que vai acalentar a cada um de nós. Quem não faz experiência disso não vai fazer experiência da fidelidade do próprio Deus, né? No número 6 é que vai trabalhar mais aqui o centro daquilo que é o nosso tema. Quem encontrou o Senhor e o segue com fidelidade é o mensageiro da alegria do Espírito, tá? Agora, se eu não vivo essa fidelidade na alegria, não vou poder ser mensageiro da alegria do Espírito na fidelidade. Então tem que aliar uma coisa à outra. Só graças a esse encontro ou reencontro com o amor de Deus, que se converte em amizade feliz, é que somos resgatados da nossa consciência isolada e da nossa autorreferencialidade. Então, do nosso fechar-nos em nós mesmos. Então, é esse encontro, é essa graça com a autocomunicação de Deus, com Deus que se dá, que eu vou poder sair de mim mesmo. Porque também nós podemos cair numa fidelidade egoísta, que eu sou fiel por aparência, ou para conseguir as coisas, ou para fugir de certas realidades, e não vou trabalhando a espiritualidade disto, e aí eu vou acrescentando fora de mim máscaras, não uma máscara só, mas várias,
para poder viver e conviver, mas dentro de mim é um egoísmo infinito. Tá? Então, essa inconsistência que se vive hoje vai fazer com que eu viva uma fidelidade por interesse. Então, eu faço todo o meu serviço, faço as minhas obrigações, cumpro até todas as regras da vida religiosa, mas dentro não há uma entrega verdadeira. É por isso que certas existências, como vai dizer Dom Brazavis, que é inconcebível, mas há essas desistências, que muitas vezes é isso, quer dizer, vive uma fidelidade fora, tá? Mas não há uma fidelidade que brota da graça de Deus, porque obviamente nós somos humanos, podemos cair na nossa fidelidade, mas quando somos como Pedro, que caiu na própria fidelidade, ele foi infiel quando nega, e foi infiel ali, mostra 3 vezes. O galo canta tendo discernimento da divisão da noite, enquanto Pedro não teve discernimento para mostrar a própria fidelidade. Então, mas ele chorou amargamente. Às vezes nós precisamos chorar a nossa própria não fidelidade, para até voltar a ela, para até o Senhor perguntar: Pedro, tu me amas mais do que estes? Apacenta meus cordeiros. Então o retorno de Pedro acontece pelo amor novamente, voltando à fidelidade do próprio Deus. Não brota dele mesmo, não brota dele mesmo. Então esse egoísmo, esse egocentrismo, essa autorreferencialidade que brota até do pecado, tá? Esse ensimismamento em que o homem se fecha dentro de si mesmo, a fidelidade de Deus é que vai curando tudo isso. Quem é chamado e convocado para si mesmo, isto é, para o seu poder ser, talvez possa dizer que a crise da vida consagrada passa também pela incapacidade de reconhecer esse profundo chamamento, mesmo naqueles que já vivem a vocação. É esquecer que muitas vezes a gente é chamado lá, tem todo aquele fervor do primeiro chamado, e esquece a origem. A origem não é só se voltar para quando fomos chamados, a origem é o próprio Deus. Então o sim é diário, a resposta a Deus é diária. E aí a gente esquece deste começo. Vivemos uma crise de fidelidade entendida como adesão consciente a um chamado, que é um percurso, um caminho, desde o seu início misterioso até o seu misterioso fim. Talvez se esteja também numa crise de humanização, estamos a viver os limites de uma coerência total, feridos pela incapacidade de realizar no tempo a nossa vida como vocação unitária e caminho fiel, um caminho cotidiano, pessoal e fraterno. Então, às vezes, nós achamos que fidelidade vai brotar de grandes celebrações de votos perpétuos ou de votos simples, vai brotar de grandes... Não, é diária, é no relacionamento da mesa, tanto na mesa eucarística, como na mesa da palavra, como na mesa da convivência fraterna. É nessa fraternidade, como está dito aqui, um caminho cotidiano, todos os dias, pessoal, não individual, pessoal, que brota do meu ser em relacionamento com o outro, tá? E fraterno, de irmãos. Então aí sim eu começo a resgatar a crise da minha fidelidade, tá? Porque aí ela começa a voltar
a sua origem, que é o próprio Deus, tá? Que é o próprio Deus. Marcado pelo descontentamento, pela amargura que nos fecha na tristeza, como que uma permanente saudade por estradas inexploradas e sonhos por realizar, torna-se um caminho solitário. A nossa vida, chamada a relação na construção do amor, pode transformar-se numa charneca desabitada. Somos convidados, em qualquer idade, não só lá no começo, a revisitar o centro profundo da nossa vida, onde encontram significado e verdade as motivações do nosso viver com o Mestre, discípulos e discípulas do Mestre. Então esse voltar vai ser a vida toda, voltando e retornando, sempre. Fidelidade não se aprende uma vez na vida, fidelidade é todos os dias, é um aprendizado dessa fidelidade a Deus, todos os dias. O que precisamos é, como os servos da parábola dos talentos, os outros dois, né, que imediatamente ouvem a voz do Senhor que doa o talento, vão imediatamente colocar aquele talento para ser aplicado. Mas não vão porque na pressa qualquer, mas essa pressa, esse estar à disposição, em primeiro lugar, do próprio Deus. Mas isso é todos os dias. Todos os dias esses talentos, a graça, tudo aquilo que somos e temos, é colocado ao serviço da fidelidade de Deus. Por isso a fidelidade é consciência do amor que nos orienta para o tu de Deus e para qualquer pessoa. Então, dentro da perspectiva da teologia do encontro do Papa Francisco, então fidelidade se vive com os outros, né? Então, e outra, mesmo que eu conviva com as mesmas pessoas durante uma vida toda, as pessoas mudam e eu também, então eu tenho que recobrar sempre a minha fidelidade de como ela deve ser vivida. Gálatas 1:2, quando São Paulo vai chamar a atenção de Pedro sobre a sua posição hipócrita, quando vinha os de Tiago e ele mudava o relacionamento com os gentios, Paulo foi extremamente fiel a Deus e ao próprio Pedro, e foi fiel até a si mesmo. Então, às vezes a gente tem uma visão de fidelidade muito idílica. A fidelidade deve ser vivida no concreto da vida todos os dias, e ela tem que crescer, e nós temos que crescer nela. De maneira dinâmica, enquanto sentimos em nós a vida do ressuscitado. Os que se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Então, os que se deixam salvar por ele. Então, nós temos também, a gente às vezes toma uma posição de como se nós já fôssemos salvos, né? Então, o nosso processo de salvação é um processo também contínuo. E, às vezes, nós precisamos experimentar a salvação nesse processo do crescimento da fidelidade a Deus. O discípulo fiel é graça e exercício de amor, exercício de caridade oblativa, de entrega. Quando caminhamos sem a cruz, quando edificamos sem a cruz, ou confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor, somos discípulos de nós mesmos, né? Somos mundanos, somos bispos, padres, cardeais e papas, mas não discípulos do Senhor, né? Então aí, quando eu realmente não entrego a minha vida no processo da cruz, da entrega a Deus, na minha entrega ao Senhor,